Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulher no Brasil. Esse foi o tema da redação este ano no Enem. Os temas da redação sempre geram muitas expectativas e, às vezes, é o grande medo dos participantes. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos o professor de redação, o professor Erismar Souza, que vai trazer detalhes para a gente sobre esse tema que pegou muita gente de surpresa, muita gente não estava esperando, né, professor? O tema é sempre uma surpresa para as pessoas. Alguns professores, como os professores de redação, trabalham algumas possibilidades ao longo do ano e alguns deles acabaram acertando nessa discussão, de trazer essa discussão para a mulher. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre este assunto tão importante que é a redação do Enem. Então, sobre a questão do tema, eu acho que de fato é um tema muito importante e conversar um pouquinho sobre ele também é algo que deve ser feito, até para que os alunos eles possam compreender essa questão da dimensão que a redação tem dentro desse processo de ensino, desse processo de construção aí da própria prova e também do próprio processo, digamos assim, de acesso à universidade, porque o texto ele tem um papel fundamental no processo aqui da própria prova de vestibular ou da prova do Enem, certo? Professor, acompanhando toda a repercussão, assim que o INEP divulgou o tema, a prova estava acontecendo, o Ministério da Educação junto com o INEP já fez a divulgação desse tema e ele começa a repercutir nas redes sociais. E muitas pessoas, para quem estava em casa e não estava fazendo a prova, muita gente levou até a discussão do entendimento da temática. Sim, sim. A gente sabe que a prova do Enem tem aqueles textos de apoio para facilitar o entendimento dessa temática, para que o participante consiga desenvolver esse texto e essa linha de raciocínio. O senhor acredita que o tema ele foi surpresa para muita gente e nessa surpresa muita gente sentiu dificuldade de fazer um texto com essa discussão? Olha, na minha concepção, o tema em si, ele não foi surpresa. O que foi surpresa foi a frase temática, porque foi uma frase temática extensa, o que não vinha acontecendo nos últimos anos do Enem. Ele vinha trabalhando em cima de uma frase temática mais objetiva e os alunos estavam preparados para essa frase temática mais objetiva. E o fato de o Enem ter trabalhado também em cima de algo que eles era um termo novo, por exemplo, que não era de conhecimento muito amplo, acabou fazendo com que alguns alunos tivessem um pouquinho de dificuldade na compreensão da frase temática. Entretanto, esse é até um ponto muito importante também de ser debatido, que é a questão da importância dos textos motivadores para a construção do texto. Por quê? Porque apesar de a frase temática não estar ali uma frase muito objetiva, muito clara, digamos assim, o recorte não está tão claro, os textos de apoio eles foram fundamentais para a compreensão do tema. Então, por mais que sim, que tenha pego alguns alunos de surpresa, a partir da leitura dos textos de apoio, era possível fazer a compreensão completa ali do recorte, do que era o que a prova realmente queria que o aluno fizesse, e com isso era possível desenvolver uma boa redação. O senhor acredita que o INEP ele foi assertivo em trazer essa discussão? Muito se fala, muito se discute sobre o protagonismo feminino, o protagonismo da mulher, essa mulher que às vezes tem que ter uma jornada tripla de trabalho, sai de casa para trabalhar, volta para cuidar do lar, esses cuidados dessa mulher, e a gente se discute muito sobre esse assunto ao longo dos últimos anos, principalmente os grupos de mulheres levando essa pauta até mesmo para dentro das políticas públicas, trazendo essa discussão. O senhor acredita que o INEP ele foi assertivo de fazer com que os jovens, essa pessoa que está ingressando no ensino superior, tenha essa linha de raciocínio, que possa discutir um assunto como esse? Com toda certeza. Eu acredito que o tema do Enem deste ano foi um tema bem assertivo, necessário também, porque traz uma visibilidade maior sobre um assunto que é, digamos assim, de certa forma, esquecido, invisibilizado, como o próprio tema da redação fala. Por muitas vezes, muitas pessoas não sabem, não têm acesso à informação de que muitas mulheres, além de já ter que trabalhar, né, de já ter que lidar com as atividades laborais para a questão da subsistência, tem também de trabalhar com a questão dos cuidados domésticos, que já demandam bastante tempo, tem que trabalhar também com essa questão do cuidado com pessoas, cuidado com crianças. E isso, de certa forma, é até muitas vezes romantizado dentro da própria
dentro do próprio contexto social. Então, quando o Enem traz um tema como esse, ele traz uma abordagem bem mais complexa, digamos assim, e ao mesmo tempo uma abordagem bem importante para que as pessoas possam reconhecer a importância de tirar determinados estigmas que são relacionados à questão da mulher, como, por exemplo, essa questão da associação da mulher diretamente aos trabalhos domésticos, de que a mulher é a única responsável por esse tipo de trabalho, tem que levar em consideração também a força que a mulher tem de conseguir, além de resolver, de trabalhar, né, além de desenvolver atividades laborais que são necessárias para a questão da sua renda, da sua fonte de renda, ter de lidar também com essa questão, ainda esses trabalhos que são extras, né, são trabalhos ali que são, por muitas vezes, ali menosprezados, invisibilizados, mas que elas estão sempre fazendo. E aí, como os próprios textos motivadores apontam, as mulheres, sejam mulheres mais velhas, sejam mulheres mais jovens, elas costumam muitas vezes abandonar, inclusive abandonam o trabalho para fazer esses trabalhos de casa, esses serviços. Então, é um tema que realmente precisava ser abordado. Foi um tema muito assertivo, foi um tema muito interessante de se desenvolver. Professor, você acredita que o participante também, dentro desse arcabouço de discussão, na construção desse texto, ele poderia inserir também a discussão dessa sociedade patriarcal, machista, que de uma certa forma também reflete nesse silenciamento, nesse invisibilizar esse cuidado e esse protagonismo da mulher? E a gente sabe que os professores de redação, eles sempre trazem dicas que o aluno ele pode recorrer a uma letra de uma música, ele pode trazer a um pensamento de um estudioso para fundamentar aquela discussão que ele está propondo dentro do texto. Poderia sim, com certeza. Inclusive, não só nesses pontos, mas também até a própria questão da desigualdade de gênero também daria para ser trabalhado dentro desse contexto, o que de certa forma está associado, obviamente, à questão do patriarcalismo, né, que foi muito abordado, inclusive muitos alunos que são meus alunos abordaram dentro desse texto. Então, sim, é um ponto importante que poderia ser entrar como uma fundamentação, entrar também como uma questão de argumentação, e dentro desse contexto, nós temos muitos pontos que poderiam ser levados ali na fundamentação da redação. Além disso, eu gosto de trabalhar muito com questões de obras. Por exemplo, nesta redação, eu utilizaria como repertório sociocultural, como uma dica de repertório sociocultural, uma obra que eu gosto muito, que é o Quarto Despejo da Maria Carolina de Jesus, que conta a história de uma moradora, né, do Rio de Janeiro, que além de trabalhar, de ter de lidar, ela era uma catadora, né, de recicláveis, e além de trabalhar como catadora, ela tinha toda a obrigação de cuidar sozinha dos seus filhos, ela tinha o trabalho de cuidadora, certo? Então, isso mostra, e dentro da obra, ela traz todas as dificuldades que ela enfrentava, tanto de lidar com essa questão do trabalho laboral para conseguir sustentar os filhos e ainda ter que associar ali com suas atividades de mãe, de dona de casa. Então, tudo isso é muito interessante, é muito importante ser debatido. E aí tem também a questão do abandono, certo? Dentro dessa obra também é abordada essa questão do abandono, a questão de que o homem também, ele é sempre visto como uma figura ali mais importante, dominante, que pode ter suas determinadas escolhas, fazer suas próprias escolhas, enquanto a mulher ela tem que ser a dominada, tem que aceitar essas escolhas, digamos assim. Então, acho que sim, acho que tem muito a ver, está bem interligado. Professor, só para finalizar rapidinho, a gente sabe que hoje a gente tem uma geração de jovens aí bastante conectados, né? O senhor acredita, na sua opinião, enquanto uma pessoa que tem uma expertise, é um professor de redação, observa com certeza muitos alunos e estudantes, o senhor acredita que os alunos tiveram uma dificuldade, possam ter tido uma dificuldade de discorrer uma discussão sobre esse tema, diante desse contexto que a gente tem desses jovens de hoje em dia, com essa linha de raciocínio, com esse posicionamento, com esse senso crítico que a gente tem hoje? Sim, infelizmente eu tenho que admitir que muitos jovens podem sim ter tido uma certa dificuldade em discorrer o tema, até porque, como eu falei, é uma informação que até muitos deles não conhecem, né, uma realidade diferente, que não é de conhecimento muito amplo, então muita gente acabou tendo o primeiro contato a partir da prova do Enem, e isso acaba fazendo com que eles acabem, além do susto, tendo esse primeiro contato, essa primeira, digamos que essa visão mais realista do que acontece nesse mundo feminino a partir do texto. Então isso acaba dificultando um pouquinho a própria escolha de argumentos, e por mais que nós, professores, trabalhemos em cima de temas como, por exemplo, eu trabalhei em cima da desigualdade
desigualdade de gênero, trabalhei no mercado de trabalho, trabalhei sobre toda a importância ali dessa associação da mulher dentro desse mercado de trabalho, mas eu não trabalhei em cima do tema em si. Então, como os alunos já esperam no próprio professor, que o professor trabalhe e acerte o tema dentro da sua especificidade, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então, quando o tema ele foge um pouquinho das expectativas e foge um pouquinho daquilo que o aluno espera, isso pode causar uma dificuldade nessa parte argumentativa. Então, sim. Professor, eu queria agradecer a entrevista do senhor. Eu que agradeço pelo espaço. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde.